Olá, estamos começando mais um PortoCast, o PortoCast que é a parte integrante do Encontro Regional Indústria Porto, produzido aqui pela Wordcom Brasil, em parceria com a TV Band, TV Tati Band Litoral. E hoje a gente recebendo aqui no estúdio da Wordcom o Marcos Muniz, que é da área logística, proprietário da M Muniz Logística. E Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao nosso PortoCast. Muito obrigado, André. Obrigado pelo convite, né? Mais uma vez, sempre aí integrado, né, nas posições do Porto e preocupado aí com a melhoria de todo o nosso entorno econômico, né? Então, Marcos, eu queria começar exatamente falando isso com você, porque você tem uma atividade há muitos anos aqui na região, na cidade de Santos, atividade logística, e a gente tem visto aí, o Porto teve uma transformação nos últimos 20 anos e foi anunciado pelo governo federal agora recentemente que nos próximos 4 anos aí a gente vai ter mais de 12 bilhões de reais de investimento aqui na região. Algumas obras de infraestrutura que a gente precisa, né? Você que tem caminhões, você sabe a dificuldade que você tem nas estradas, acesso e saída ao porto. Como é que você tem visto aí a questão não só do governo federal, mas do governo do estado, e essa infraestrutura que a gente sente que é tanto quanto precária para o tamanho que é o Porto de Santos? Assim, André, eu tenho uma crítica muito grande. Acho que a gente começou uma fala. Quem realmente precisa resolver os problemas do Porto somos nós, que estamos vivendo do Porto, somos as empresas locais. Cobrar, obviamente, da política local, que tenha uma interface maior, até porque eles sabem das necessidades, ou deveriam saber, né? Eu vejo com bons olhos, são 12 milhões, né, bilhões que poderão ser introduzidos aqui com obras. Fico triste que essa obra de mobilidade, por muitos anos aí se tem o discurso, né, se tem os projetos, e efetivamente não se tem a conclusão ou o início, né? E no início existe um projeto aí circulando. Nós temos um problema local, que é, se falar em desapropriação, nada vai acontecer, né? Vai realmente criar um grande tumulto, e não ficou bem claro para a população o início, né? De que forma vai começar, a agilidade. Hoje nós temos uma obra que iniciou bem antes da pandemia, né? Que é o VLT fase 2, citando como exemplo. Tornou um caos para toda a cidade, muitos comerciantes reclamando bastante. Sim. E com razão, porque morosidade muito grande, né? Morosidade muito grande. Então o que eu peço assim é que tenham responsabilidade com relação a uma obra. Você sabe que esse mesmo governo federal deixou inúmeras obras inacabadas em todo o país. Nós perdemos o time do crescimento, o time do desenvolvimento em infraestrutura, quando aceitamos, né, colocar uma Copa do Mundo e uma Olimpíada no Brasil, num país que tem um problema de tudo, de saneamento básico, né, de hospitais, de segurança, e aceitamos um evento que basicamente não deixou nenhum legado, né? Então acho que a gente precisa ser mais responsável em função do futuro. São 12 milhões que precisam ser, 12 bilhões que realmente precisam ser alocados. Desses dois, basicamente 6 será para o túnel, né, que foi orçado. A ligação seca, né? A ligação seca. Que essa ligação é de extrema importância, porque você já começou a criar gargalos marítimos há muitos anos. Se você simplesmente fizer uma consulta aqui no sistema marítimo e tráfego, ou então entrar no site da Platicagem, você vai observar quantitativos de navios que ficam na barra do Porto Santos. Isso passa de 100 navios, com perspectiva de chegar a mais navios. O Porto de Santos hoje tem capacidade em torno de 66 berços de atracações, só que ficam navios parados aí na barra, com gargalo no mar, 20, 30 dias. Né? Alguns produtos atípicos, por exemplo, granel líquido. Você tem aqui um terminal que tem 3 berços de atracação, com 2 berços prioridade Petrobras. Então você mitiga aí confinado ao resto dos navios ficarem na fila aguardando. E assim outros exemplos. Um fato bem importante que eu acho que foi deixado aqui pelo governo anterior, que eu insisto que isso deveria ter acontecido há mais tempo, foi o zoneamento do porto. Ficou claro em que área vão ficar
cada terminal, em que área vai ser desenvolvido aquela atividade, para que os arrendamentos sejam mais seguros e que dê mais segurança, né, jurídica para quem vai empreender. Sim. Né? Nós temos aí a construção aí do maior terminal de embarque e, obviamente, também pode ser desembarque de celulose. E nós temos o nosso gargalo, o terminal pronto, com o gargalo na logística de acesso. Que essa eu acho que é a grande entrave de todos, né? Você deve sentir isso todo dia, né? Não, isso é todo dia. A nossa performance é ridícula num transporte rodoviário de carga de 60 quilômetros. Para fechar a viagem, você demora 2 dias, né? Porque você tem esse gargalo na entrada da cidade e a gargalo também, às vezes, na saída. Então, são vários. O único modal hoje, assim, eficiente, é o modal rodoviário. Sim. Eu acredito que algumas cargas já deveriam migrar para o modal ferroviário há muitos anos. Não faz sentido, e falo isso, um caminhão sair de seu Sorriso 3.000 quilômetros e vir até o Porto de Santos jogando grão. Nenhum sentido. O modal está errado. Isso não vamos culpar o passado, mas você sabe que na época do Império nós tínhamos mais ferrovia Sim. que os Estados Unidos. Sim. Passou esse período todo, nós não conseguimos criar infraestrutura de ferrovia, que é um modal assim, extremamente necessário, principalmente para o agronegócio, né? Para escoar material in natura, que eu também sou totalmente contra, porque o próprio governo não criou condições para renovar o seu parque fabril, a sua indústria, no qual nós poderíamos hoje não estar exportando só a soja, Exatamente. mas sim o óleo da soja. E hoje nós importamos o óleo. Não poderíamos hoje estar fabricando com uma ZPE aqui, ao invés de exportar o minério de ferro para a China, nós traríamos esse minério, uma ZPE, que estão falando também muito, né, para que ele industrializasse aqui no Porto de Santos. Nós temos aí a Uzi Minas, que produz o aço. Por que não se cria uma ZPE que ela produza o aço, que faça a transformação Exatamente. desse aço, que faça a exportação? E nós ficamos isso muito no discurso. Exato. E, de fato, projetos. Ainda acrescento, André, muitas pessoas verbalizando sobre o que fazer, como fazer, só não convidam quem vai investir. O investidor é o principal interessado em tudo isso. Trazer o empresário, sentir do empresário, escutar os verdadeiros. Né? Eu falo chão de porto, quem sabe o que acontece, a realidade da dificuldade. Se fala um ESG num porto, que você não tem uma infraestrutura para um estivador, para um trabalhador fazer a sua refeição, fazer a sua higiene. Né? Então, assim, eu vejo com tristeza quando entra workshop, né? Encontros, para decidir absolutamente nada. E eu acho que a gente precisa ser crítico e trazer soluções. Exatamente. E as soluções com seriedade, com projeto de como será esse acesso. Esse acesso a essas obras que estão acontecendo no porto, no acesso ao porto, isso era para ter acontecido há 10, 15 anos atrás. Hoje essas obras estão colapsadas. Hoje, de imediato, nós criamos um escoamento, ferrovia, para tirar todos esses caminhões de safra, que não é uma safra mais, André. O agronegócio ele é muito eficiente, não existe uma safra mês. Agora 3, 4 safras ano, né? Exatamente. Então, não existe hoje é a safra do açúcar, safra do algodão, não existe. É safra recorrente, embarque. Hoje, o agricultor, ele produz, já tem todo um processamento, por exemplo, nos fardos de algodão, ele já faz o processo e já coloca no caminhão. Primeiro que ele não tem uma área de hub de estocagem, e nem a necessidade disso. Então, ele vem fazendo estocagem no caminhão. E o caminhão fica fazendo estocagem no ecopátio. São 12 mil caminhões ali, saindo e entrando daquele ecopátio, que foi
uma situação criada para que os caminhões não ficassem em toda a região, né? Que, colapsado novamente, eu fiz conta, né? Um ecopátio, o faturamento que se tem ali para mitigar esse efeito é um absurdo. Sim. E eu não acredito que a autoridade portuária não se pense de imediato fazer um estacionamento aqui, né? Na margem direita do porto. Para ontem, André, para ontem. Isso precisa ter alguém com muita proatividade de entender que o porto é a única economia da região. De resto, sobrevive do porto. Do porto, exatamente. Tá? Então, eu tenho alguns encontros, não é porque eu sou do porto. É só você visualizar. E vejo que as outras cidades também que estão no entorno da cidade de Santos, elas perdem a oportunidade de não receber o porto. Porque o que se verbaliza muito é que o porto traz muito ônus. Mas eles não enxergam os bônus de emprego. E pior, eles demonizam as empresas de transporte, de armazém, de terminal, que estão sediadas aqui. Nós somos os locais. Você acha que isso não é algo que falta ser mostrado? Porque a gente aqui tem trabalhado muito nesse sentido, né? O porto era uma caixa fechada, onde quem conhece o porto é quem está ligado à atividade logística portuária. Então, a gente tem trabalhado, inclusive, com um programa que chama Porto e Baixada, que é mostrar o porto para a população. Eu caminho domingo na praia em Santos e escuto muitas pessoas falando a praia é assim suja porque os navios jogam. E a gente sabe que não é. Então, assim, eu acho que também falta um pouco, talvez um pouco de responsabilidade da autoridade portuária de mostrar isso, né? Ah, sem dúvida. Houve uma omissão muito grande, né, da nossa parte, porque, primeiro que nós não tínhamos essa voz aqui, para começar. Não escutavam a gente. A gente não tinha isso, né? Então, nós se preocupávamos em quê? Em produzir, nós temos os nossos compromissos com clientes, então foi sempre isso. Em 2016, eu levantei essa questão de zoneamento na cidade de Santos, 2016, hein? Levantei o decreto que provocou toda essa perca diária das nossas atividades. E, obviamente, vou procurar quem? A entidade que nos representa. Sim. Eles não tinham voz. E não tem até hoje. Não tem até hoje voz. É provocado o poder público. Várias reuniões para mostrar para ele que o porto gera muito emprego. Sim. Gera mais emprego indireto do que diretamente. Sem dúvida. Mas muito mais. Infinitamente mais. Mas as preocupações, eu acho que nós não somos políticos. Isso eu escutei, né, de um secretário, né, que me falou: Muniz, vocês não são políticos. Vocês tinham que ser mais políticos. Mas nós não temos nosso DNA. Nosso DNA é de produzir. Nosso DNA é de fechar negócios. Nosso DNA é de estruturar clientes, né, de estruturar forma de atender o cliente, de dar soluções para os clientes. Então, a gente ficou muito envolvido no nosso dia a dia e esquecemos de passar para a sociedade em si, principalmente para o santista, a importância que se tem o porto. E aí, na nossa cidade, ela é uma cidade, André, né, 420 mil habitantes, né? Hoje é uma cidade, de certa forma, pequena, quando você parte para essas cidades do interior aí, né? Eu acho que todas as 9 cidades, né, que entendem como Baixada Santista, do conglomerado, ela atinge 2 milhões. Né? Então, são poucas pessoas. E, para nossa surpresa, locais são menos ainda. De resto, nós temos uma população que é sazonal. E essa população sazonal, ela não tem preocupação, porque ela não tem identidade nenhuma com a cidade. Não tem identidade. Eu costumo falar, as pessoas às vezes trabalham a vida inteira no interior e querem vir se aposentar em Santos, né? Que são bem-vindas. Eu acho que é importante, a nossa cidade é maravilhosa, tem qualidade de vida, né? Mas essas pessoas, elas precisam entender que tem uma vida que precisa ainda se manter, né? Sim. Um exemplo bem claro, André, é você pegar as pessoas, os jovens que se formam nessa cidade,
eles não têm emprego. Eles se deslocam daqui, vão trabalhar em outras regiões. Por que não aqui no Porto? Por quê? O serviço de apoio logístico ao Porto foi sucumbido da cidade. Foi expulso da cidade. Com leis totalmente mitigando a nossa atividade, excluindo a nossa atividade, leis proibitivas que inviabilizavam. E o empresário, você sabe muito bem, tem uma hora que cansa. Eu não vou ficar insistindo com burocracia de município. Eu simplesmente mudo para outro município. Onde eu não sou bem-vindo, eu saio. E isso houve uma migração muito grande. André, todo esse processo de embalagem, de inspeção de um commodity chamado café, que tem um quantitativo assim, de certa forma grande, ele foi simplesmente sucumbido da cidade. Existiam, na época, há 6 anos, 8 anos atrás, eu fiz um levantamento, era em torno de 28 armazéns que faziam essa operação. Recebia o café, armazenava, classificava, estufava, porque você precisa fazer um preparo no container para fazer isso. Não existe mais nenhum, André. Hoje o container vem pronto. Vem pronto. Então, sai de Minas Gerais, de Guaxupé e chega pronto aqui. Eu não vou falar empresa, mas ela simplesmente desativou todas as operações dela aqui em Santos. Sim. Foi para Minas Gerais. Faz todo esse processo que poderia ser feito aqui em Santos. Faz na região com mais eficiência, com menor custo, e ele só desce com o container já preparado para embarque. Só virou caminho de passagem. Exatamente. Então, a nossa cidade ela corre um grande risco de nós ficarmos presenciando tantos milhões de recordes, o Porto deixou milhões em tonelada, mas deixou para a cidade absolutamente nada. Nada. Até porque hoje os terminais são basicamente todos pertencentes a grupos internacionais que o que sobra de dinheiro vai embora. Com toda razão. E pior, uma boa parte ele já vem com a mão de obra de fora. E a mão de obra que é gerada, aquela mão de obra baixa. Né? Que aí ele contrata uma terceirizada. Exatamente. Né? E os empregos de valor agregado não são produzidos. Já vem de fora. Já vem de fora. Então, quando você presencia um arrendamento de um terminal por uma grande multinacional, você pode perceber que não vai deixar nada. Simplesmente pelo simples fato que eles precisam de um potencial para escoar a sua produção. Que nós, como Estado, fomos incompetentes de conceder isso a alguma empresa que explorasse essa atividade. Simplesmente o terminal ou a multinacional arrendou, ela produz no interior, transporta com os seus veículos, embarca e todo esse recurso vai para fora. Exatamente. E não emite uma nota fiscal de prestação de serviço. Você concorda comigo se eu emitir uma nota fiscal? Eu, por exemplo, eu emito um CTE, um conhecimento de transporte rodoviário, e emito uma nota fiscal para os meus serviços. Então, os meus serviços, o ISS fica no município. O meu transporte eu emito em nome da cidade, o meu CTE. Então, você tem ali ICMS, né? Você tem PIS, COFINS e tudo isso, porque, obviamente, o município que retém, você traz alguma... Os meus caminhões são emplacados em Santos. O IPVA, parte dele vem para o município. Então, isso eu falei, se tem um exemplo, mas dentro disso, você tem uma cadeia gigante. Para cada um caminhão, eu fiz uma conta, são quase 14 serviços que você tem agregado a ele diretamente. Né? Você tem posto de gasolina, você tem lavador, você tem mecânico, borracheiro, você tem uma infinidade de certificadoras. Então, olha o quantitativo de empresas que podem, né, ser criadas com uma simples atividade de transporte rodoviário. Né? E quando eu falo no transporte, outro dia eu até discuti numa reunião, o que é o transporte? Você entra no Google, você pega um dicionário
E aí o que é o transporte? Você pegar isso aqui de um ponto e entregar em outro ponto, certo? Essa é a atividade. Existe uma confusão muito grande dentro dos municípios, que eles não entendem o transporte, não entendem o que nós fazemos, ou não entendem ou não querem entender. André, eu insisto em falar que eles não querem entender. Porque se você coloca um PowerPoint, se você explica para eles que aquele container, quando ele vai com importação, ele volta, ele precisa entregar aquela caixinha que é o container vazio, está vazio, em cima num outro local. Então você tem todo esse fluxo. Uma pessoa que mora aqui na região não entende isso e não quer entender, aí fica difícil. E pior, muitos dos de vereadores que estão no legislativo foram oriundos do porto. Atividade portuária, exatamente. Então, para você falar que eles não sabem na nossa região, então eles usaram o trabalhador portuário ou o apelo que era do porto para se reeleger, e estando lá, eles não verbalizaram e não discutiram abertamente o que é o porto. Isso é triste para a gente. Então não é a cidade, André. A política não quer. Eu escutei certa vez um vereador falando que o porto deu as costas para a cidade. Na eloquência, né, do seu microfone. Ele nem imagina que a nossa cidade, 65% do Porto Santos, tem de arrecadação de ISS. Outro que fala que a construção de prédios vai aumentar a arrecadação de IPTU, ele não tem noção do que ele está falando. O IPTU não cobre absolutamente nenhum custo estrutural da cidade, que é a perfumaria. Eu estou falando zeladoria, né? O ISS ele vai gerar emprego, ele não é um imposto só. Tá? Ele não é imposto de moradia ou de alguém que quer investir. É um imposto oriundo da prestação de serviço. Exatamente. Então, assim, são pessoas que deveriam entender, mas insisto em falar, né? Eles não querem entender. Não querem. Porque é simples, né? Quando você pega uma cidade como o Santos, que tem 5 bilhões e 200 milhões de orçamento, e você tem 1 bilhão e 100 milhões vindo de ISS, ou seja, 20% da tua receita é da prestação de serviço, o que você é? Você é um prestador de serviço. O que você tem que fazer? Você tem que dar atenção a quem presta serviço. Isso é óbvio. Exatamente. Até porque o Brasil ele ficou muito tempo sucateando a indústria. A indústria. Né? Há mais de 30 anos vem desindustrializando. Com o protecionismo da época do Império. Protecionismo firmes. Né? Que você, um grande industrial que quer produzir algo, não, vou produzir essa caneca. Mas eu tenho uma máquina na Alemanha que ela produz essa caneca aqui em 2 segundos e tudo. O governo te cria barreiras que te acaba inviabilizando o teu negócio. Mas você não inviabiliza o meu negócio, você inviabiliza o desenvolvimento de todo um país. Se nós aceitamos a globalização, nós precisamos, em algum momento, acompanhar o que diz o mundo. E não partindo do pressuposto de que com direitos nós vamos gerar emprego. Com direito não se gera emprego. Aliás, você simplesmente, em algum momento, você vai destruir os empregos, que é o que está acontecendo com o país. Exato. Você tem uma BR do Mar hoje que ele não entrou em funcionamento, que seria uma solução fantástica para escoar as produções, simplesmente porque existe uma obrigatoriedade de você ter toda a tripulação, ou parte dela, de brasileiros. Só que com a CLT, que você tem uma periodicidade de embarcado, que a conta não fecha nunca. Nunca. Sabe? Ou nós partimos para um país desenvolvido, aceitando as regras dos outros países, ou nós vamos ser engolidos por eles. E nós estamos sendo engolidos pelos asiáticos há muito tempo. Porque se você pegar a Coreia há 20 anos atrás, o que era a Coreia?
o que era a China. Exatamente. O Brasil continuou sendo um exportador de commodities e a China hoje um potencial de exportação de todos os materiais. Eu acho que nessa sala aqui, 100% é chinês. E nós continuamos ainda naquele pensamento de que o emprego é dessa forma. A gente não consegue aprender nem com a pandemia. Cara, eu achei um absurdo discutir, a Câmara de Santos discutir o take-away. Cara, discutindo, entrando numa discussão para aprovar o take-away. Cara, que coisa mais aberrante, cara. Isso aí é um só. Se eu te comentar das outras, aí a gente vai ficar aqui um dia. Então, discussões, falácia para discutir o óbvio. Exatamente. Né? E para nós, assim, eu vejo como muitas oportunidades no Porto Santos, só que nós precisamos acordar para ontem. É isso que você está falando. Ano passado, no Encontro Regional Indústria Porto, nós trouxemos um ministro da Coreia do Sul e fizemos uma entrada online da autoridade portuária lá do Porto de Busan, na Coreia do Sul, onde ele mostrou o porto e mostrou as obras que estão sendo feitas, os investimentos. E um dos participantes nossos aqui, brasileiro, chamou a atenção que há 50 anos atrás o Porto de Santos já tinha o mesmo território que ocupa hoje, e há 50 anos atrás o Porto de Busan, na Coreia do Sul, não existia. Era apenas o local de passagem de navio. E hoje o Porto de Busan é o 7º maior do mundo em movimentação e o Porto de Santos continua com os mesmos problemas. Então, quer dizer, a gente precisa acordar realmente para dizer o seguinte, a gente não quer ser industrial, a gente não quer fazer a operação logística portuária. O que o Brasil quer? Quer viver da burocracia? Aí você pega agora exemplos que acabaram de sair de estados como o Maranhão, que para cada pessoa que trabalha tem 2,2 recebendo a Bolsa Família. Como é que sustenta isso? Não sustenta. É mais pessoas recebendo assistencialismo do que produzindo. Aliás, é o dobro de pessoas, né? E o que você falou, Marcos, me deixa, assim, por um lado, triste, né? Porque a gente vê, você falou de ZPE, em 2008 eu protocolei o primeiro pedido de ZPE do Estado de São Paulo. 2008, assim que foi promulgada a lei, eu corri lá em Brasília e fiz um pedido de ZPE. A China hoje que é a China graças a ZPE. Né? Você falou do minério, lá no Porto de Pecém, tem a Companhia Siderúrgica de Pecém, que ela recebe exatamente isso. Ela recebe minério, faz a placa de construção de navio e exporta 100% para a Coreia do Sul, exatamente em cima dentro de uma ZPE. Então, assim, até quando a gente aqui na Baixada vai ficar discutindo aquilo que é o óbvio? Precisamos ter infraestrutura rodoviária para entrar e sair caminhão, precisamos ter infraestrutura ferroviária. Uma das audiências públicas que eu participei há 20 anos atrás, da implantação do Rodanel, eu levantei o braço e falei, por que já não está licenciando o Ferroanel junto com o Rodanel? É tão difícil você fazer um licenciamento ambiental de uma obra de infraestrutura viária, porque já não se aproveita e licencia junto? Não, deixa para se fazer depois. E a gente sabe que hoje o porto depende de uma ligação, de uma infraestrutura ferroviária eficiente, né, para o porto ser eficiente. Então, assim, a gente vem acumulando, Max, durante muitos anos, eu acho que durante mais de 30 anos, uma série de erros graves, que a gente acaba colocando e a gente acaba deixando a nossa região muito, assim, vulnerável, né? Quando você pega hoje, a Baixada Santista tem um índice de desemprego acima da média nacional. E aí, quando você falou do jovem, nós temos de Piruíbe a Bertioga 31 instituições de ensino superior, de graduação, de faculdades. E hoje o que mais você tem, todas as famílias têm, é o jovem indo embora da Baixada. Por quê? A falta de perspectiva de futuro. O que o jovem quer? Ele quer se formar e ir embora. Ou quando ele já não quer estudar fora e já fica. Então, por que isso? Porque nós não temos aqui um projeto de futuro. Eu sempre falo, a gente não tem projeto de futuro, a gente precisa trabalhar um projeto de futuro. Você sabe que eu tenho uns exemplos, né, de como formação de uma empresa, né, e de como você propagar, né, o empreendedorismo, que isso é tão falado, né? O que é o empreendedorismo, né, de verdade?
Empreendedorismo é o órgão público acolher aquele cidadão que quis se dispor e empreender. Você falou do exemplo da ZPE, que eu conheço muito bem lá no PECEM. Você sabe que o Brasil acolheu uma empresa estrangeira, são bem-vindas, óbvio, mas na mesma proporção, ele não acolhe o empresário brasileiro no sentido de uma ZPE. E essa ZPE que se intitulam como um case é uma falácia de geração de emprego. Porque se você for no PECEM, do PECEM até Caucaia, e conversar lá com o pessoal, principalmente Caucaia, antes de chegar em Fortaleza, a ZPE também não gerou emprego nesse formato que foi colocado lá. Emprego rentável. Emprego rentável foi gerado por coreano. Para o brasileiro, não. Emprego com... não foi gerado. Então, é com muito cuidado que a gente precisa ter em gerar uma ZPE. Trazer uma empresa brasileira que vai produzir, fazer um processamento de um subproduto, que ele se transforme num produto, para que a gente faça aquilo a título de um produto de valor agregado. Como o café, que eu te dei um exemplo claro do café. Nós temos torrefações aqui que são exemplos, torrefações. Eu compro meu café numa torrefadora aqui em Santos, que é a melhor. E amigos meus de fora me pedem para que eu mande esse café. Então, o café hoje, vou falar o exemplo só do café, que é mais fácil, todo mundo aqui toma café. Você sabe que aquela cápsula, que são 10 miligramas de café, né? Sim. Se você pegar uma saca de café, André, de 60 quilos, que é aquela lá que tem o peludo, tá? Que outro dia eu falei aí que tem muita gente que verbalizando sobre hipótese não sabia o que era um peludo. Peludo é aquela sacaria de café. Não se assustem, não. Quando eu falei pro cara se ele já tinha pego num peludo, ele... Tomou um susto, né? O cara aqui não está totalmente fora de uma realidade. Se eu perguntar para ele o que é um portal... Muita gente pôs um peludo no capacete que era metade de uma bola de capotão. Exatamente. E quando eu falo para ele assim, se eu falar para ele, né, se ele sabe o que é um portaló, ele vai ficar achando que eu sou um alienígena, né? Mas também isso faz parte do passado, mas todo mundo aqui está no presente em função do nosso passado que foi trabalhado. Aquela saca de 60 quilos com a peneira acima da 16, hoje está em média R$800. Sabe quanto que agrega, André? Esse café, depois que ele vai para a Alemanha, ou para a Suíça, eles fazem a torrefação, transformam isso ou café solúvel ou café em cápsula. 3.000% de valor agregado. Então, pegando um paralelo, não existe nenhum inocente no negócio. Por que eles acham que a gente ainda tem que exportar de forma natura? E criam dificuldades? Porque eles não querem que o Brasil seja uma potência, porque nós somos uma potência, cara. Se nós conseguirmos produzir o café, processar ele, transformar ele num produto de valor agregado... Eles vão ter que comprar com valor agregado. Vão ter que comprar com valor agregado. Será que é tão difícil... Entender isso? Aí nós pegamos esses iluminados do meio político, que eles têm, acho que, dificuldade de entender. O nosso próprio ex-governador Alckmin, que hoje é secretário, né, do Ministério do Desenvolvimento e do Comércio, que ele poderia muito bem desonerar máquinas e equipamentos de forma rápida, para zero, para que a gente conseguisse industrializar isso. Sabe o que ele fez, André? Onerou, e a legislação ficou interpretativa para você que quer importar uma máquina e você quer a desoneração. Então, assim, quem fala em a indústria precisa ser agro, precisa ser pop também, ele precisa fazer a sua parte. Quer desonerar, não. Nós vamos excluir um imposto para gerar produtividade e gerar outros impostos, né? Agora, é difícil entender isso, André?
Não. Acho que falta um pouquinho mais de boa vontade, né? Exatamente. Né? E aí você vai. Reporto. É. Todo momento da renovação do reporto é um show, né? Não vão renovar o reporto, não vão renovar o reporto. Sem o reporto, o porto vai parar. Não é isso? É sempre essa história. Sabe? Então, assim, ele conseguiu exonerar o reporto. Quem foi que exonerou? Cara, a gente tem tempo para perder com reuniões para discutir o óbvio. O óbvio, exatamente. Cara, ninguém compra um RTG para ficar andando no Gonzaga, cara. Ou eu compro um caminhão para ficar andando no Gonzaga? É para pro carga, produzir, trazer para o supermercado. Trazer emprego, consumir combustível, manutenção, exatamente. Pneu, tudo isso, uma cadeia produtiva. Para essa turma que acha que o leite da vaca vem na caixinha, a vaca já coloca o leite, que nunca pegou lá e sentiu como é difícil produzir o leite. Então, estão no mundo de Bob real. Então, o distanciamento da realidade do país é muito grande para essas pessoas que deveriam entender a verdade. Exatamente. Né? Entender a verdade. A relação trabalho, ela mudou no mundo. Se a gente não mudar, estamos aí uma discussão ridícula sobre o Uber, né? Que foi um acalanto para muitas pessoas que mudou. Eles mudaram a forma de trabalho. Né? Por exemplo, eu quero trabalhar no Uber, eu trabalho a hora que eu quero. Eu quero fazer entrega. Quer dizer, mudanças de formas de trabalho, e não foi precarização. Obviamente, você precisa regulamentar um item ou outro de forma a entender o seguinte: é correto você cobrar as mesmas exigências do taxista, por exemplo, do Uber. Você precisa apenas regulamentar. E essa regulamentação precisa ser de forma a melhorar, não criar barreiras e dificultar. Você concorda se a Uber simplesmente desligar aquilo e foi embora do país? O colapso que acontece? Porque ela não transporta. Ele é um sistema de integração entre o passageiro e o motorista. Ele é um sistema que fica apenas fazendo todo esse coisas que nós fomos incapazes Exatamente. de chegar na frente. Exatamente. E entender. Por exemplo, nós temos um polo tecnológico aqui. Eu escuto falar tanto nisso, André. Fico triste. Um polo tecnológico há uns tantos anos aquilo lá, sem produzir uma tecnologia. Uma tecnologia. Então vamos parar de falar e vamos para uma realidade que é a nossa. Desculpa, às vezes eu sou um pouco eloquente, mas eu já estou com o meu couro já muito... Já está doído, já não tenho... Estou meio com o meu... já está... a gente não consegue ver... Assim, a gente que é empreendedor, né? A gente vê as coisas passarem na nossa frente assim, óbvio, né? Que aqui a gente tinha que ter... Você vai pegar esse porto da Coreia, voltando no assunto, você vê o mapa da Coreia, desse porto, eu duvido que eles deixaram as moradias ocupar o porto. Porque eles entenderam que aquela população, elas tinham aquela atividade como importante. Em qualquer porto do mundo. André, não é no porto da Coreia, em qualquer porto do mundo. Não, Singapura deu um grande exemplo disso agora que você está falando, porque Singapura é um dos maiores portos do mundo num país de 44 quilômetros quadrados. E quando eles viram que o mercado imobiliário estava chegando próximo ao porto, o que eles fizeram? Vamos construir um porto novo, compraram terra da Malásia, importaram terra para poder ampliar o seu território, construir um porto novo, transferir a atividade portuária, e aonde está aquela área que o mercado imobiliário estava chegando próximo, eles supervalorizaram e transformaram em grandes prédios imobiliários. Mas eles já estavam com um porto novo totalmente operante para poder dizer o seguinte: nós vamos quintuplicar a nossa capacidade. Então isso é planejamento. Quando você fala de gestor público, isso é uma questão de planejamento. Eu tive em 2008 em Vancouver, no Canadá,
E eu me lembro de uma apresentação da autoridade portuária falando de projeção de 50 anos de crescimento. O que eles teriam que fazer de infraestrutura viária, de atracação, de berço. Me chamou a atenção. Eu depois falei com o apresentador lá, falei, escuta, mas aqui vocês fazem planejamento de 50 anos? Ele falou, é óbvio. Se hoje nós somos tantos milhões de pessoas e consumimos isso, se a gente fizer uma projeção geométrica, vai chegar daqui a 50 anos, nós vamos precisar disso. Por que vocês não fazem no Brasil? Eu falei, fazemos, sim, só que a gente não põe em prática, né? A gente deixa o problema acontecer para poder dizer o seguinte, eu preciso fazer a obra ali, que vai custar mais cara, né? Mas é o meu interesse pessoal sobrepondo o interesse coletivo, porque é o que você falou, é óbvio, mas para isso precisa ter alguém que tenha capacidade de ir lá e falar, tem que ser feito assim e é dessa forma que vai ter que ser feito. Porque, infelizmente, a gente vai ficar vivendo isso. A questão do zoneamento portuário de Santos é estrangular a expansão da atividade portuária, né? O que tem sido feito ali da questão do entorno do porto, das empresas que têm que ser instaladas ali, simplesmente estão afastando dali. Só que a gente não tem, que nem Singapura, outro lugar para pôr o porto. O porto surgiu ali naturalmente porque era o canal de entrada. Então tem que ser ali. A gente não tem condições. Ou simplesmente falar assim, vamos acabar com a praia, fazer um porto. Porque a gente não tem outro local que tem água, diferentemente de Singapura. Então o que a gente precisa, Marcos, é realmente talvez criar algumas pessoas que tenham essa responsabilidade entre a atividade produtiva e a relação política. Porque a relação política ela sempre vem de uma forma que ela não enxerga que a atividade produtiva é o que a sustenta. Então, para ela, quanto mais ela criar dificuldade, ela vende a facilidade de uma aprovação, de repente de um alvará, de algum tipo de coisa que, quando a gente fala no mundo globalizado, compensa para o investidor que vem lá da Alemanha fazer alguma coisa no Brasil. Não compensa. Nós somos um país pobre, que hoje o salário mínimo brasileiro é menor que o salário mínimo da China, né? Um país que poder aquisitivo baixo, uma indústria, um mercado totalmente dolarizado. Hoje você compra um pão francês, o trigo é importado, você vai para a área da saúde, 100% do medicamento quase é importado. Quando você falava do café, eu me lembrava, eu fiz obra lá na Amazônia, e tem uma raiz que é tirada da nossa floresta amazônica, que a Alemanha, especificamente a Alemanha, compra a raiz e vende para o governo brasileiro um tubo de colírio para cirurgia de catarata a R$8.000 o tubo. E eles levam uma raiz para a Alemanha. O zimbro? Então, até quando a gente vai ficar... Do que é feito falando? O gin? Exato. Do zimbro. Qual que é o maior produtor de zimbro do mundo? Exatamente. Qual que é hoje o reconhecido como o maior produtor de gin? Os ingleses. E olha só, né? O que nós poderíamos ser e que nós somos. Né? É isso aí. E você acha que a gente consegue enxergar um futuro de falar o Brasil vai ser uma grande nação no mundo? Eu acho que se mais pessoas realmente colocarem a sua voz de forma a estimular pessoas a ter a coragem, como empresário, de verbalizar de forma assim autêntica, sim. Caso contrário, nós ficarmos ainda com aquela visão de que sempre foi assim e vai continuar assim, nós vamos continuar criando um país ruim a cada momento. E você precisa, em algum momento, André, se indispor com alguém. Tá? Eu tenho um grande problema. Eu vou me indispor com você, mesmo você sendo meu amigo. Se você estiver errado, eu não vou te abraçar. Ele é meu amigo, mas ele é da minha confraria, mas está fazendo coisa errada, e eu vou aceitar isso. Não. Então, o que acontece hoje, de forma geral, na política, então, nem se fala, né? Não vamos demonizar a política, porque tem muitas pessoas boas na política. Sim. Mas, assim, o empresário, ele tem medo, às vezes, de se indispor. Porque ele sabe que ele vai ter uma... eles se criam para ele problema. Vão criar problema para ele. Vai ter uma retaliação em cima dele. Né? Vão ter retaliações. E eles são covardes, André. São covardes mesmo, eles se retalham. Vão te retaliar. Porque você está falando o que deveria ser feito. E o empresário,
criaram esse medo no empresário. Do empresário, eu converso com... Não vou me indispor com ele, porque ele pode mandar alguém na minha empresa, ele pode isso. Quantas vezes você já escutou isso? Muitas. Né? Então, esse medo precisa acabar do empresário. Porque sem o empresário, sem o empreendedor, o país não é nada. André, você falou o exemplo do Bolsa Família, né? É cada 3, 1 trabalha, né? No Maranhão é cada 2,1% um trabalha. E a nossa representatividade no cenário político de quem produz a cada dia ficou menor. Hoje, quem não produz é que demanda regras para quem produz. Quando eu presencio um cara criando regra para mim, para me estruturar, ele não tem moral para nada, cara. Como é que esse cara vai me estabelecer uma regra? Primeiro que se você é um líder, você tem que ser exemplo. Né? Você tem que ser exemplo. Caso contrário, você vai criar regra para qual? Qual motivo? Né? Essa proporcionalidade que foi criada de forma tupiniquim, né? A aceitar a proporcionalidade política, onde você tem vereadores que teve 900 votos que estão empossados, e vereadores que tiveram 3.000 votos e não foram empossados, vamos pegar esse exemplo, assim como tem exemplos deputado federal, senadores. O que acontece? Você tem uma desproporcionalidade na representação realmente do povo. Tá? Então você tem aquele político que representa uma minoria da população, criando regra para a população inteira. Então a correção já precisa vir dessa forma. Se você teve uma maioria de quantitativo, você vai ser o eleito. A correlação de partidária, você conhece muito bem. Fazer a bancada, junta os votos, faz isso, faz aquele somebody love, que vamos pegar até a do nosso humorista, e você acaba colocando aquela pessoa que não tem absolutamente condições nenhuma de nada, cara. Ele está ali como um personagem, cara. É um personagem. O brasileiro tem culpa nisso, porque não quer se envolver com política, mas a política é que vai ditar o conduzir as nossas regras. Né? Exatamente. Aí você fala, política é caro. É lógico que é caro. Você eleger um incompetente, ele não vai gerar nada de produtivo para você. Né? Você tem que eleger o preparado, a pessoa que tem capacidade de criar. Esse vai se tornar um político barato. Mas é isso mesmo. Reflete no nosso dia a dia. Reflete no nosso porto. Que um porto, espero que não estrangule o porto, não acabe com o porto, que não seja um porto de passagem. Nós temos uma única avenida, a perimetral, para sair com os caminhões. Então, hoje não tem uma rota de fuga na cidade, né? Não se pensaram, eu acho que nem sabem que existe isso, né? Na verdade é essa. É uma necessidade. Tá? Estão criando aí, eu sou um crítico, estão criando a Disneylândia no Valongo. Para mim, eu não tenho nada contra uma atividade nova, mas eu preciso entender que existe uma atividade hoje que precisa ser uma atenção. E todos esses recursos que foram inseridos na Disneylândia foram oriundos do porto. Exatamente. E esses recursos deveriam ser para mitigar os impactos do porto e não estão sendo utilizados. Né? Isso é uma boa reflexão. Então você pode pegar aí aquele personagem medieval, o Robin Hood, né? Só que aqui nós vamos tupinicar ele. Que você pegava recursos do porto, que deveriam ser colocados no porto, para colocar em áreas para fazer politicagem. Desculpa a expressão, mas essa é a verdade. Toda essa infraestrutura hoje, se fosse alocada, esses recursos que tiraram do porto, fossem alocados no porto, nós não teríamos uma perimetral da forma que tem hoje, nós não teríamos falta de infraestrutura de banheiro, nós teríamos já um pátio regulador. Desafio qualquer um, André, qualquer um a falar diferente aqui. Porque você está presenciando.
estão fazendo politicagem com recursos do porto. Tá? É uma legislação do Ministério da Cidadania muito antiga. Isso existe no mundo inteiro. Só no Brasil que encontraram uma forma de colocar o recurso no lugar errado. Tá? Então, hoje a gente teria os próprios recursos do porto, teríamos o mitigado todos os efeitos da nossa atividade com recursos nossos. Nossa, exatamente. Só que estão usando um Robin Hood. E eu estou te falando de agora. Isso vem há muitos anos. Há uns 8, 10 anos é que se identificaram a figura do Wave, que agora ficou profetizado em outras cidades da região. E eles entenderam isso e já estão fazendo igual. Exato. Estudo de impacto de vizinhança, né? Estão fazendo igual. Exatamente. Já estão entendendo isso, estão utilizando o dinheiro que deveriam ser para mitigar o impacto da obra, o impacto de toda aquela região. No entorno, né? No entorno, estão utilizando para... Óbvio que nós temos uma responsabilidade social. A responsabilidade social nossa é a geração de emprego e renda. Exatamente. Que nós já estamos cumprindo. Não é isso? Exatamente. Muito bom. Recebemos aqui para um bate-papo muito bom, que o tempo passa muito rápido, Marcos Muniz, participando aqui do PortoCast, que é parte integrante do Encontro Regional Indústria Porto. Marcos, muito obrigado pela tua presença, muito bacana a gente fazer esse diálogo, que a gente amplia a nossa visão, né? Porque esse é o nosso intuito, é que as pessoas entendam a atividade logística portuária, a importância, e principalmente que a gente consiga ampliar a nossa visão que a gente tem sobre o porto. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, André. Basicamente, você está tentando colocar o porto e dando visibilidade, né, para o porto. Isso eu acho bacana. Não sendo saudosista, mas o porto, ele tinha um caderno, Porto e Mar, que era do Estadão, que eu comprava esse caderno, acho que terça ou quarta-feira, para saber sobre o porto. Né? Exatamente. E hoje nós temos aí o André, né, com esse programa, né, o PortoCast. Espero que tenham mais programas sobre o porto, para que realmente o munícipe entenda o que é o porto, qual que é a importância, né? E não apenas vejam aquelas caixinhas, né, passando na praia. Entrou mais um navio, muita fotografia, muito isso. Mas eles não entendem que quando ele sai daqui, ele leva a esperança de muitos brasileiros que aquela carga que chegue do outro lado do oceano agrade aquele cliente lá e que ele volte a comprar essa mercadoria. Muito obrigado. Principalmente, em cima disso que ele está falando, é através daqui que a gente alimenta o mundo. Obrigado, um abraço a todos.